Então, muito bom dia a todos, bom dia ao nosso público também, seus vereadores. Começar por deixar um registro de agradecimento à nossa oposição por ter aceito a introdução deste ponto 20, que tem a ver com a concessão do apoio ao nosso CCD para a festa de Natal. Tentamos aproximar o máximo possível a proposta de deliberação do valor real do encargo, uma vez que tínhamos um número de participantes muito crescente, tínhamos também alguma dificuldade em arranjar um espaço para realizar a iniciativa e também sabemos que os nossos colegas tentaram negociar o melhor possível o preço do bacalhau, que está numa ascendente, numa espiral crescente absolutamente assustadora para quem tem que comprar bacalhau. Deixar aqui essa nota. Depois há também uma nota que posso deixar já, tem a ver com o ponto 7, há um erro no ponto 7, na proposta do ponto 7 faz referência a um valor que não corresponde exatamente ao que consta do anexo. A proposta tem um valor de 41.585.11 e o que vamos pedir para deliberar é de facto o que consta do anexo, que é 9.582,39, mas já lá chegaremos. Bom, posto isto, vamos começar então pelo ponto 1. Há alguma observação que queiram fazer antes? Sim. Não? Queria tá fazer uma intervenção. Sim. Ah, é? Ok. Então, tanto faz. O João de... tanto faz. O João de... O professor vereador João Capelar vai dar uma... Bom dia a todos, bom dia, Sr. Presidente, bom dia, Srs. Vereadores, bom dia às restantes pessoas presentes no Salão Nobre, àqueles que nos possam vir a escutar lá em casa. Trago aqui 3 ou 4 situações que serão de fácil resolução para o Sr. Presidente e para a sua equipa. A primeira é um pedido que fizemos na reunião anterior relativamente à SIG, onde gostávamos de ter a partilha, portanto, desses dados que a Câmara tem e, portanto, ainda não recebemos esses acessos, se assim for permitido e ficou mais ou menos viabilizado na última reunião, gostaríamos de ter esses acessos. Também gostaríamos de ter acesso aos contratos que foram feitos desde a sua tomada de posse, portanto, a tomada de posse do novo Executivo, e, nomeadamente, conhecer também, com algum pormenor, aquilo que é o contrato com a empresa, que é a Cidade Social, se já existiu, se não existiu, se será do conhecimento geral. Gostaríamos também de conhecer esse assunto. Também gostaríamos de perceber, de alguma forma, naquilo que é a calendarização ou aquilo que é a partilha nas redes sociais da Câmara, o porquê da participação do perfil pessoal do Sr. Presidente nessas partilhas e se de alguma forma é correto ou não. Não conseguimos ter um parecer a tempo sobre essa matéria, mas gostaríamos de saber porque é que está a ser reencaminhado para pastas pessoais e perfis pessoais das pessoas, porque então somos um executivo de 7, poderíamos pôr o nome de todas as pessoas lá e todos teríamos conhecimento e poderíamos partilhar essa mesma informação nos nossos perfis. Depois, com algum interesse da nossa comunidade em geral, perceber qual é o ponto de situação da área de acolhimento empresarial da Gafanha de Aquém. Era um processo que já estava, de alguma forma, avançado, saber o ponto de situação e o entendimento do atual Executivo e também sobre algum respaldo também daquilo que têm sido as nossas conversas e as nossas partilhas com alguns dirigentes associativos, nomeadamente da área desportiva, perceber como é que estão os projetos a decorrer do Grupo Desportivo da Gafanha, do NES e do Sporting Clube da Vista Alegre, que também deixámos nessa pasta de transição, e a negociação futura dos protocolos, uma vez que tomámos o cuidado, e com o Executivo anterior, com quem partilhamos, e desde já cumprimentamos aqueles que fizeram parte desse Executivo, uma intenção de antecipar 20% do valor que tinha sido contratualizado no ano anterior, porque poderia haver uma alteração, e houve essa alteração por decisão das pessoas, dos nossos municípios, e, portanto, perceber qual é o ponto de situação dessas negociações com as associações, nomeadamente desportivas. E também um processo que também alertamos e gostaríamos também de ver, na realidade, em construção desse procedimento, que é a escultura dos Cardadores de Valdilha, que também ficou, e saber se vão continuar com essa posição, se não vão continuar, e, portanto, conhecer a interpretação do Sr. Presidente e da sua equipa relativamente a estas matérias. Se estiver preparado para o responder, depois agradeço e registarei com agrado aquilo que possa ser a informação. Por último, a questão de um revés que a nosso ver, também
penaliza os serviços da Câmara e penaliza todo um trabalho que foi feito anteriormente relativamente ao processo das AECs e que não se pode circunscrever à situação do agrupamento de Ilha, mas sim dos 3 agrupamentos de escolas, onde teríamos pareceres e que os deixámos, nomeadamente na nossa pasta de transição relativamente àquilo que era a interpretação do nosso gabinete jurídico e que nos dizia claramente que no seu último parágrafo, no ponto 22, porque esse parecer tinha 22 pontos, e que nos dizia claramente que, em face do exposto, portanto, todos estes pontos, dizia que é nosso entendimento que a medida de apoio à família CAF, disponibilizada pelo município e promovida pelas associações de pais, nos termos legalmente previstos nos diplomas supramencionados, e aqui temos que ter presentes não só o documento base que legisla esta matéria, mas também a portaria e, portanto, o Decreto-Lei 21 de 2019, no seu artigo 41, e a portaria 644, e que diziam claramente, e assinado pelas nossas 3 técnicas da Câmara Municipal, Ana Fragateiro da Cunha, Patrícia Araújo e Ana Costa, que diziam claramente que não pode funcionar no horário compreendido entre as 16 e as 17 horas para os alunos do primeiro ciclo não inscritos nas AECs. E, portanto, penso que há várias comunicações até feitas com as associações de pais que revelam que tudo isto agora passou até para uma fase de transição que nós não percebemos muito bem depois de alguns anos. A associar a isto tudo, também temos o parecer também, na altura daquilo que era o nosso colaborador e também aprovado por a Câmara, que era o parecer jurídico também do Dr. Hugo Lacerda, que da mesma forma dizia, tinha a mesma interpretação, juntando também a isto outros documentos e que estão presentes na vossa pasta de transição relativamente a estas matérias também de entidades que fiscalizam estas matérias. Nomeadamente, eu tive uma conversa também com a diretora do centro, a doutora Cristina, sobre esta matéria e, portanto, é incompreensível a decisão que se toma. Isto caberá até mais às diretoras dos agrupamentos estas decisões, não percebemos como é que isto passa hoje pela Câmara Municipal, e a Câmara tem que deixar rolar este processo, mas o Sr. Presidente, de certeza absoluta que terá um entendimento diferente e queríamos só ouvir da sua parte alguma coisa que possa responder sobre isso. Muito bem. É só? Obrigado. É só. Muito obrigado. Doutora Sónia, desculpe. Mas então fala aqui este lado primeiro. João, faz favor. Bom dia. Eu peço desculpa também. Nada, peço desculpa. Bom dia, Sr. Não percebi que Presidente. tinha... Bom dia, Sr. Presidente, Srs. Vereadores, público aqui presente. Bem, Sr. Presidente, o assunto que eu que trago aqui hoje, ao período antes da ordem do dia, tem que ver com a iluminação de Natal. Aquilo que podemos constatar foi uma postura ou uma forma de comunicar da Câmara com a qual não podemos compactuar, muito menos aceitar a forma como a Câmara Municipal comunicou as datas para o início da montagem da iluminação e o momento para dar início à própria iluminação, portanto, o dia de ligar essas luzes. Portanto, a menção que a página do Facebook do município fez, bem como a do Instagram, sobre o motivo de ligarem as luzes no dia 8 de dezembro, alegando que foi por falta de elaboração do procedimento por parte do executivo anterior, parece-nos um pouco lamentável e pouco respeitoso com quem esteve no passado, uma vez que, neste caso, os 3 elementos que aqui estão do Movimento Unido para Fazer fizeram parte do executivo do mandato anterior e, em momento algum, utilizámos as redes sociais para fazer este tipo de afronta a quem esteve no passado e respeitámos sempre quem esteve e fomos sempre solidários. Recordo que na pasta de transição também constava este assunto. O processo estava numa fase até relativamente adiantada em termos de decisões, todos conhecemos este procedimento e depois, de uma forma objetiva, podemos dizer que este executivo tomou posse no dia 2 de novembro, um domingo, e no dia 3 já estava em funções. E que o Sr. Presidente só deu despacho de nomeação para o júri no dia 14/11
tendo aprovado a minuta de contrato no dia 24, portanto, passado 10 dias, tendo havido aqui também alguns dias. Compreendemos perfeitamente como são estes procedimentos, sabemos que são procedimentos que dependem também muito da oferta que há no mercado, sabemos como é que estas questões são articuladas e aquilo que pedimos, Sr. Presidente, é que também nos respeite e respeite aquilo que fizemos durante 4 anos, porque nós estamos aqui também para o respeitar, para trabalhar com o Sr. Presidente, porque também em momento algum vimos nos outros momentos públicos que teve, em que anunciou outros eventos, nomeadamente de abertura de exposições ou de festivais, que também estivesse a iniciar ou a inaugurar um evento que tivesse sido preparado pelo Executivo anterior, porque também não o tinha que fazer. São eventos programados, são do próprio funcionamento da Câmara, portanto o Sr. Presidente fez como tinha que ser, é a Câmara a funcionar, é um município em andamento e é isso que é o trabalho. Até porque, Sr. Presidente, nem percebemos se nos estava a atacar diretamente ou se estava a atacar a própria estrutura municipal, porque estou certo que o Sr. Presidente também não irá colocar qualquer lembrete no seu calendário para quando chegar o mês de maio ou de junho tratar deste procedimento. São procedimentos que são tratados pelas equipas técnicas, cabe ao Executivo apreciá-los e aprová-los e concretizá-los para que depois tudo corra da melhor forma. Portanto, o Sr. Presidente terá da nossa parte toda a solidariedade para o trabalho que terá nestes 4 anos e estaremos empenhados para realizar esse trabalho consigo, tanto que no dia 2 de novembro os 3 elementos tomaram posse e estão aqui hoje ao seu lado para trabalhar em conjunto consigo. Portanto, é isto que me cumpre, Sr. Presidente. Obrigado. Muito obrigado. Doutora Sónia? Eu quero só uma observação a fazer e uma questão a colocar. A observação é só para dizer que gostaria de lembrar, realçar a aprovação que houve na semana passada na Assembleia da República por uma proposta do Partido Socialista pelo fim das portagens no troço da A25 e que, não abrangendo aqui a ilha, porque nós já não temos aqui a parte das portagens, mas de certa forma vai contribuir e vai ter um impacto bastante positivo, não só para quem vive no concelho e trabalha noutros municípios e por isso usufrui da A25, como quem vive fora do nosso concelho, mas trabalha aqui, já para não falando da parte do turismo e da indústria, que vai dar aqui um impulso novo e um contributo positivo para esta área económica. A questão que eu tinha a colocar ao Sr. Presidente está relacionado, de certa forma, com o que o Sr. Vereador João Semedo colocou, que era para se nos podia explicar aqui, publicamente e perante a mesa e as pessoas que estão a assistir lá em casa, qual a verdadeira razão da iluminação de Natal ser tão tardia, uma vez que, como todos sabemos, a iluminação de Natal faz parte da época, ajuda no comércio local e por isso qual é que foi realmente a verdadeira razão e o porquê de só agora? Muito bem. Só? Muito obrigado. Então vá, vou começar então por responder ao Sr. Vereador. Portanto, claro, dizendo o seguinte, em relação à CISM, nós estamos ainda a analisar a revisão do contrato, o contrato da CISM terminou agora, está aí na nossa mesa, aqui são cerca de 3.600 euros ano, estamos ali a analisar se de facto se justifica manter ou não este contrato com a CISM, enfim, mas atendendo ao histórico e também não é relevante a dimensão financeira do encargo, provavelmente vamos renová-lo, mas ainda não renovamos. E, portanto, não são só os senhores que não têm acesso à informação da CISM, somos todos. Em relação à Cidade Social, nós não temos nenhum contrato com a Cidade Social, nem temos nenhum contrato celebrado com qualquer outro parceiro que não tenhamos partilhado convosco, com a Câmara e com os órgãos que devem tomar conhecimento dele. Temos, de facto, a intenção de contratar a prestação de serviços, não da Cidade Social, mas do Pedro Mortágua Soares, para nos dar apoio técnico na assessoria da gestão da Câmara Municipal, atendendo ao perfil que tem enquanto, nomeadamente, administrador da cidade, administrador não, gerente, eu acho que aquilo é uma sociedade por contas da Cidade Social, que é uma sociedade que tem uma grande intervenção ao nível das autarquias todas do país, nomeadamente porque promove o anuário
do poder autárquico, tem um vasto conhecimento dos vários segmentos do funcionamento das autarquias e é alguém cujos conhecimentos nos interessam aportar. Falta-nos também ainda contratar o assessor jurídico, também deixar uma nota que em princípio continuará a ser o mesmo, nós não temos nenhum complexo nem preconceito em relação a isso. O que está em causa em relação à assessoria jurídica são conhecimentos técnicos que nós prezamos no Dr. Hugo Lacerda e, portanto, o que está em cima da mesa é vir a contratar a sua prestação de serviços, mas não contratamos ainda, e, portanto, estamos ainda nessa etapa. Portanto, não há, em relação a contratos de pessoas, não há nenhum contrato celebrado que devamos partilhar convosco e logo que os celebremos, trazemos cá, como é óbvio. Depois, deixar claro o seguinte, eu não faço ideia nenhuma do que é que dá a dizer em relação ao perfil pessoal da comunicação. Quem faz a comunicação é a área da comunicação, eu sou praticamente um info excluído, vou tomar nota disto, não sei o que é que me diz em relação a isto, mas farei... Ai, desculpa. Não consigo. Não estou a entrar. Está feito. Eu vou interromper um segundinho. Há aqui um problema técnico, vamos resolver. Para. Estamos ainda nesta questão eu anotei perfil pessoal e comunicação, eu não percebi exatamente o que é, se me ajudar a perceber melhor eu esclarecerei isso com a comunicação, não tenho relação nenhuma com isso e não faço ideia sequer do que é que está a dizer. Eu já mostro. É? Ok, sim, sim. E se isso lesa os vossos interesses ou entendem que há alguma violação das regras, até de cordialidade, com certeza que vai ser corrigido. Bom, em relação à área de acolhimento empresarial, a área de acolhimento empresarial está na fase da análise de reclamações, houve a atribuição de lotes, depois houve um conjunto de reclamações, acho que até vasto, um conjunto grande de reclamações. Há 3 que estão mais ou menos específicas, há uma que está ali que é mais discutível em relação, nomeadamente, ao objeto da sociedade, cujo gerente entende que tem o perfil adequado para caber dentro da área de acolhimento empresarial, que foi excluído, e, portanto, há ali um problema de eventuais afinidades entre essa empresa e outras a quem foi atribuído, que estamos a tentar deslindar por forma a evitar, de facto, uma concentração de empresas de construção numa área de acolhimento empresarial que tem uma base, sobretudo, tecnológica. Parece que, se clicar ali, vai para o seu processo pessoal. Não se percebe porquê. E são nas publicações da Câmara. É só isto. Isso fica aí. Ok. Sim, senhor. E em todos? Pelo menos duas publicações ou 3. Não tenho a referência de todas. Ok. Não sei. Cuidado de valorizar também o trabalho que é feito. Perfeito. Ok. Então isto aparece à sua. Nós não conseguimos ouvir as intervenções. Ok. Não, isto era... Não, pelos vistos aparece sinalizado o meu nome, por forma a que se possa fazer um link no da Câmara para o meu perfil pessoal. Ou não faz sentido nenhum, de facto. Não. Tem tag do nome da sua página pessoal. Ok. Chama-se tag. Ok. Sim. É quando queremos identificar alguém, não é? Isso. Pronto, estamos nessa fase das reclamações. Certamente na próxima reunião teremos já as propostas de decisão em relação a todas, porque precisamos ter uma visão integrada, uma vez que o que está ali em discussão é, de facto, a comparação, os reclamantes a compararem-se com outros a quem foram concedidos os lotes. Pronto. Depois... Os projetos da área desportiva, darei depois a palavra aqui ao nosso vereador Carlos Rocha, sendo certo que é óbvio que a nossa intenção, ao levar os compromissos todos que estão assumidos, ainda ontem escrevi ao dirigente da Vista Alegre, a dizer-lhe exatamente isso e que o nosso vereador Carlos Rocha que o contactaria já para esclarecer isso e dando nota de que somos muito sensíveis aos problemas dos dirigentes desportivos, sobretudo nesta fase do ano. Eu próprio fui dirigente desportivo e sei bem que são essas dores. Em relação à escultura dos corredores, o que está em causa é o seguinte: nós naturalmente vamos honrar a posição do júri que atribuiu o primeiro
prémio daquele concurso a um determinado concorrente, um valor, suponho que próximo de 40 mil euros ou 41 mil euros. São 3 conjuntos escultóricos, enfim, mais ou menos geométricos, que mereceram alguma reclamação, digamos, por parte dos escardadores. Embora pertencesse ao júri o presidente da Associação dos Escardadores, o Chico Estoura, não sei qual é que se chama exatamente, o nosso Chico Estoura. A verdade é que os escardadores, eles próprios, não se revêem muito naquela escultura e têm reclamado de alguma forma pelo formato que ela tem, pela sua admissão lá no espaço que lhe está destinado. Pronto, estamos a tentar gerir isto de forma a convencê-los a aceitar bem esta solução, sendo certo que o nosso encargo com o candidato vencedor tem que ser naturalmente honrado. Depois, os revés das AECs, das 13 escolas das AECs e dos 3 agrupamentos das AECs. Bom, nós temos em Ilhavo 3 agrupamentos de escolas e em relação à gestão deste processo, e sem prejuízo de depois passar a palavra à nossa vereadora com o pelouro da educação, deixar só sinalizado as linhas mestras do que foi a nossa intervenção neste processo. Portanto, nós temos em relação aos 3 agrupamentos de escolas, 3 regimes diferentes de gestão do problema dos meninos que não podem ou não querem frequentar as AECs, e que são os seguintes. Na Gafanha de Nazaré, temos o regime que entendemos que é o correto, que é nos períodos da AEC, os meninos ou frequentam as AECs ou vão para casa ou são levados pelos familiares para algum outro lado, mas não frequentam as instalações da Associação de Pais. Temos na Encarnação um regime diferente, porque tem um sistema de transporte, tem a unidade de acolhimento das crianças fora do estabelecimento escolar e tem um autocarro que deslocaliza essas crianças para a Associação de Pais no período das AECs, para aqueles que não querem frequentar as AECs. E tínhamos em Ilhavo um regime que permitia às crianças usarem a Associação de Pais durante... Desculpa. Sim. Posso um intervalo? Pode. 2 minutos? Sim. Só para levar a vereadora para alterar uma palavra, passo, por favor. Sim, senhora, claro. Se calhar entre Não, Paulo o e o problema não é meu. O Hã? sistema não consigo mesmo aceder ao sistema. Olha, Não é mas na palavra passe. precisa da informação. Desculpe, mas não é outra coisa senão palavra, passo. Não é melhor entre Paulo e depois iniciar. Por mim, já não. Vamos deixar que não Paulo. Vamos por aí. Para não raciocínio. Não, é igual. Portanto, e tínhamos em Ilhavo, no agrupamento de escolas de Ilhavo, um regime que permitia às crianças que não queriam frequentar os AECs frequentar as instalações da Associação de Pais neste período. Este regime foi alterado no início do ano escolar e nesta circunstância, como que alterou as regras do jogo, ou as regras do jogo com que os pais contavam para este ano escolar, no início do ano escolar. E tentamos encontrar uma solução que permitisse transitoriamente resolver o problema às pessoas, deixando que o regime anterior continuasse a vigorar enquanto não encontrarmos uma solução definitiva para isto. E o regime anterior era exatamente este, era o de que quem não queria frequentar as AECs pudesse frequentar as instalações das associações de pais. Não exatamente na componente de apoio à família, que sabemos que só se exerce no período antes do início do período escolar, durante o almoço e depois do período letivo, considerando aqui as AECs. Portanto, não seria na perspectiva de uma CAF, da componente de apoio à família, mas de um serviço prestado pela Associação de Pais aos pais cujos filhos não quisessem frequentar as AECs. Era o regime que estava em vigor, é um regime que foi alterado, é um regime que surpreendeu os pais e é um regime que, pela surpresa e pela dificuldade que causou aos pais de forma imprevista, nós tentamos acompanhar, sem dizer que este é o regime que vamos adotar, porque não é. Aliás, temos adotado o regime que entendemos adequado na Gafanha de Nazaré, mas entendemos que esta surpresa para os pais devia ter algum acompanhamento por parte da Câmara Municipal e foi o que fizemos.
Sabemos que há pareceres, os pareceres são opiniões, não são lei, a interpretação da lei, a lei faz-se para ser interpretada, e nós próprios, nós sabemos que o Sr. Vereador João Capelaro também teve conversas com a doutora Cristina, já depois de ser Presidente da Câmara, é um direito que lhe assiste, mas nós também tivemos conversas com a doutora Cristina e com a inspeção e estamos perfeitamente tranquilos em relação a isto. Se, de alguma forma, as queixas que foram enviadas para o Ministério Público ou as queixas que foram enviadas para a inspeção resultarem na proibição de nós continuarmos a seguir este modelo, nós certamente suspenderemos este modelo e imputaremos enfim, a responsabilidade por isso a quem ela couber, sem problema nenhum, como é óbvio. Em relação à nossa vereadora Eugénia Pinheiro, que acompanhou isto muito mais de perto, provavelmente tem mais alguma coisa para dizer e eu dava-lhe a palavra. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, não está em causa a interpretação. A interpretação, a lei é clara. Nas horas das atividades de enriquecimento curricular que não são currículo, as crianças que não estão inscritas na sigla AEC, nessa hora ficam à responsabilidade dos encarregados de educação. A lei também diz que as instalações da componente de apoio à família devem ocorrer preferencialmente fora dos edifícios escolares. Só temos uma freguesia que tem, duas freguesias, que têm condições de o receber fora do contexto escolar, que é a Carmo e a Encarnação, porque tem um edifício socioeducativo e, portanto, todas as crianças vão para lá. A questão do transporte, o transporte é para bem à hora, às 3h30, para levar e leva aos que não frequentam a AECs, mas não vem de propósito buscar essas crianças, vem buscar as crianças da educação pré-escolar, cuja componente curricular termina às 3h30. Também queria dizer que a interpretação da lei era tão clara que nós, desde sempre que eu na direção, desde que agrupámos, portanto, nenhuma associação recebe alunos na hora das AECs, nenhuma. E porquê? Porque, e isso já vem de outros executivos, essa orientação era muito clara, ninguém recebia, exceto aqueles que têm o edifício deslocalizado da escola. Quando esta polémica veio ao de cima, eu tomei conhecimento pela primeira vez que em Ilhavo recebiam alunos, o que não era a orientação legal. O que acontece é que eu reuni com as diretoras antes da comunicação, todas aprovaram o texto, daí que esteja lá expresso que a nível organizacional, porque as AECs, porque a Câmara não tem qualquer intervenção, por muito que se insinue, não tem qualquer intervenção ao nível da componente pedagógica, a não ser na concepção com os agrupamentos, muito antes desta altura, a ver o que é possível em cada ano oferecer às AECs. No último ano, a comunicação que recebemos foi que as áreas se mantinham e, portanto, foram ao Conselho Pedagógico a aprovação e foram ao Conselho Geral, mas foram ao Conselho Geral só de alguns agrupamentos, de outros não foi, mas isso já é um outro assunto. Nessa reunião que tive com as senhoras diretoras, percebi o contexto da situação. A senhora diretora do Governo de Escolas de Ilhavo, e bem, quis repor a legalidade, que era nenhuma associação de pais receber. O problema não está nesta decisão que é acertada. Eles nunca deviam ter recebido e não podiam ter recebido nos termos da lei. O que está em causa é os pais não saberem isso na hora de inscrição nas AECs. E o que eu me comprometi com as senhoras diretoras, e foi uma reunião muito... Aliás, depois também reuni com as associações de pais na presença de um elemento do executivo do Governo de Escolas de Ilhavo, é que a única coisa que nós comprometíamos, daí estar transitório no comunicado, já expliquei às associações de pais o que é o transitório, é que para o ano, no ato de matrícula, está claramente, no período de matrículas, estará claramente expresso que ou estão inscritos em AECs
ou os encarregados de educação assumem, nos termos da lei, uma responsabilidade. É só isso. O que está aqui em causa foi o timing de comunicar aos encarregados de educação que iam deixar de receber. Aliás, eles nunca os deviam ter recebido. Portanto, daí que o comunicado que seguiu para as associações de pais, depois da reunião com as senhoras diretoras e depois de ler do comunicado ir para revisão e aceitação pelas senhoras diretoras, primeiro, foi esse comunicado efetuado, mas esta questão não foi nenhuma alteração pedagógica, não foi nenhuma alteração, como alguém diz, privar os alunos do currículo. Há ECs não são currículo. E a decisão da Câmara está lá explícito que é a possibilidade transitória. A todo o tempo os pais, se quiserem, ainda podem inscrever as crianças nas ECs. É a responsabilidade, é uma decisão transitória, porque não está em causa a alteração pedagógica, está em causa o timing em que se decidiu a alteração administrativa, que foi, permitiam, e este ano deixaram de permitir. E bem, o problema foi a hora em que se comunicou aos pais, que isto fique claro. Portanto, a questão é tão transparente como essa. No mesmo dia em que o comunicado para os pais saiu, também foi dado conhecimento à IGEC e à DGEST. Portanto, à Inspeção e à Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, do Centro. Portanto, é isto, eu penso que está clara a questão. Para o ano, atempadamente, não há nenhum pai que no ato possa vir a dizer mais tarde: eu estava convencido que ele podia ficar na Associação de Pais. Ele não vai ficar convencido porque vai estar claro antes do período das matrículas. E aí os pais não podem alegar o que alegam este ano, que muitos foram informados na reunião de recepção. Assim, era preciso atribuir neste momento, conseguir aquilo que eu denominei na reunião dos pais e com as senhoras diretoras, alguma paz social, para não andarem nestes comunicados, esta guerra entre associações de pais e direção e questão, para pacificar, mas está lá, transitório. E o agrupamento e bem queria cumprir a lei este ano. E bem, digo eu, o que é que esteve aqui em causa? A data de comunicação aos pais, que se fiaram que iam ter as mesmas regalias que tinham nos anos anteriores. É só isso. Obrigado. Muito bem, obrigado. Em relação à questão dos protocolos com as associações esportivas, vou dar a palavra ao vereador Carlos Rocha, que é quem acompanha esse dossiê. Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar naturalmente a mesa, cumprimentar o público e eventualmente quem nos ouve lá em casa. Sobre esta questão, fomos surpreendidos, apesar da pasta de transição, com alguns elementos que esperávamos que estivessem mais avançados e não estão. Nomeadamente, nem sequer a Comissão de Avaliação dos elementos das associações foi constituída em tempo útil para que pudesse estar a trabalhar a partir do dia 3, data em que começámos a trabalhar na Câmara. E, portanto, estamos a criar soluções com as associações, estamos a recebê-las dentro daquilo que são os pedidos delas e vamos de forma mais insistente, e depois daquilo que foi o trabalho da última sessão com elas, desenvolver essa atividade no sentido de, em tempo útil, podermos ter os protocolos assinados que nunca irão acontecer, seguramente antes do final de janeiro, quando deveriam estar tratados entre outubro e novembro, quando muito. Dar nota também que, de facto, houve para algumas associações que o solicitaram, poucas das muitas que temos, cerca de 8, algumas antecipações de verbas, que nem sequer corresponderam a 20% daquilo que era o valor dos protocolos em média, mas naturalmente já disponibilizámos também a circunstância de, até lá e para minimizar impactos, poder restabelecer novamente uma situação semelhante, dado que temos que andar aqui a remendar coisas que se calhar deviam ter sido fechadas mais cedo. Obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Em relação à questão colocada pelo engenheiro João Semedo, dizer o seguinte: a comunicação que está feita até fui revisitá-la, a comunicação que está feita no
nas páginas, nas redes sociais da Câmara Municipal, referem objetivamente um facto, que é o facto de, normalmente, a contratação da iluminação de Natal ser feita no período do verão e quando notamos que havia já algum alarme social em relação ao facto de não haver iluminação de Natal, percebemos que quando outros estavam já a montar as suas iluminações de Natal, nós ainda não tínhamos sequer contratualizado a iluminação. E isto punha dois problemas. Por um lado, era a possibilidade de a contratar. Segundo, o tempo em que ela seria instalada, na eventualidade de conseguirmos contratar bem. E um terceiro, que era a escolha das peças que estariam disponíveis quando chegarmos ao mercado, no fecho do mercado. E, portanto, a nota que deixámos foi apenas essa, foi no sentido de que estávamos a começar a tratar de um processo que, supostamente, noutros anos é tratado mais cedo. Em relação às prioridades e à urgência, nós de facto entramos aqui no dia 3 de novembro e tratamos deste problema no dia 14. Tratamos de muitos outros problemas neste intervalo de tempo, há outras prioridades, há outras urgências e até há o conhecimento de dossiês a que só chegamos nesta altura. Foi o caso. Logo que tomamos conhecimento do atraso neste procedimento, tomamos as medidas necessárias para o corrigir. E, dentre as muitas coisas que tivemos que fazer neste período de tempo, foi nomeadamente recuperar o volume de despachos pendentes que havia nesta casa, que era da ordem das muitas centenas, que nos ocuparam muito tempo e ainda continuam a ocupar as minhas noites durante este tempo todo, desde que aqui cheguei. Acerca da solidariedade absoluta que a Unir para Fazer tem com a Câmara Municipal, nós também somos muito solidários e muito leais com os executivos anteriores, porque entendemos que nós estamos no exercício de uma função que é a de gerir a Câmara Municipal e não a de gerir a minha Câmara Municipal ou a Câmara Municipal dos que nos antecederam, porque a Câmara é sempre a mesma. E nós entendemos isto assim. Tanto entendemos assim que na última reunião de Câmara, levamos à reunião de Câmara cerca de 50 assuntos para tratar, mais de 90% reportavam-se a processos que vinham do passado e nós votamos todos favoravelmente, ao contrário de vós, que em relação aos nossos se abstiveram. E, portanto, isto não é bem solidariedade, isto é, pode ser aparente solidariedade, mas não é. Solidariedade é estarmos todos cúmplices com tudo o que se passa nesta casa. Nós somos muito cúmplices, dissemos há pouco que em relação à estátua do Carrador cumpriremos os compromissos assumidos, que em relação aos compromissos assumidos com as associações desportivas faremos o mesmo. Em relação a outros compromissos, ainda que informais, tentaremos sempre esclarecer e o vereador João Semedo é prova disso, porque ainda um dia destes, acerca do processo da Maratona da Europa, lhe perguntei se havia algum compromisso em relação, ainda que informal, em relação às pessoas organizadoras da Maratona da Europa, e tentaremos sempre seguir este caminho. É o caminho que temos, a educação que trouxemos para cá, são os princípios orientadores da nossa campanha e da nossa forma de estar na vida. E, portanto, nós não deixaremos nunca de ser solidários com ninguém. Seremos sempre objetivos em relação ao que são os nossos compromissos e em relação ao que são as nossas responsabilidades. E foi isto que aconteceu. Nós não imputamos responsabilidades nem aos serviços, nem ao Executivo anterior. Dissemos apenas que é habitual e fazer-se a celebração dos contratos de iluminação do Natal ainda no verão, para que possamos escolher as melhores peças, para que possamos escolher o timing em que eles começam a ser instalados. Nós conhecemos municípios em que a iluminação do Natal começa a ser instalada em outubro, para depois ser ligada normalmente no primeiro dia de dezembro. É isso que acontece, embora haja até municípios que acenderam a iluminação de Natal mais cedo, mas esta objetivamente é a realidade, é que nós fomos confrontados com esta situação quando já cá estávamos, cerca de 2 semanas depois de cá estarmos. Em relação à questão isto responde também à questão que a Sónia colocou em relação a esta matéria, depois em relação a este registro da aprovação do fim das portagens na A25 e do contributo que o Partido Socialista deu, nós percebemos o que é que a nossa vereadora quis dizer, mas deixar claro o seguinte: essa decisão não toca nada em Ilha, exceto permitir que as pessoas fujam para Aveiro com mais facilidade e agora deixam de pagar, não é? E, portanto, mas deixar também claro o seguinte. Mas deixar claro o seguinte: nós, assim como eu não gosto de pagar as portagens que os outros deixam de pagar na A5 e na A2 no Algarve, estas autoestradas vão ser pagas.
Não vão ser pagas é pelo utente que as utiliza. Mas o preço não deixou de estar na conta pelo facto de se ter decidido que os utilizadores deixam de pagar. E acho muito mal que, nomeadamente, os caminhões que utilizam o Porto de Aveiro, que são às centenas, possam frequentar a autoestrada sem a pagar. Mas essa é a minha opinião pessoal, está decidido, está bem decidido, está decidido por quem deve decidir, que é a Assembleia da República. Fico muito feliz por quem poupa 10 cêntimos, 20 cêntimos na autoestrada, na A25. Mas entendo que o princípio utilizador-pagador deve ser respeitado. Mas essa é uma opinião pessoal que não tem nada a ver com isto. Percebo o registro, percebo onde é que quis chegar. Então, podíamos comentar também outras divagações que o Partido Socialista fez acerca desta matéria noutros tempos e quando estava noutro lugar, mas não vale a pena. Tá. Não sei se alguém quer responder às afirmações que eu fiz. Queria só fazer uma intervenção. Sim, rápida. Sr. Presidente, pelas referências que fez agora o que afirmou, gostava também de dizer que a ata 21 pretendíamos ver a nossa justificação, o porquê das abstenções, referiu e bem, é um direito que nós temos e, sim, portanto, claro, não temos intenção nenhuma de o fazer, tem a ver com a forma como foi feito e, portanto, eu gostaria que as justificações, não só da sua vereadora, como as outras que foram colhidas do BF em ata, possam ficar escritas e referidas e, portanto, o ponto de vista, se assim o entender, suspendíamos este ponto e aprovaríamos a ata 24 noutro momento. Relativamente a... Desculpa. É o ponto, a ata 24... Foi mandada na agenda, ok? Bah, então, peço desculpa, mas agora também por uma questão de sistematização. Eu acho que é importante, enfim, nós percebemos que as atas têm que ser resumos sintéticos, o mais possível sintéticos. Que façamos como nos tribunais. Quando alguém quer que a sua declaração fique em ata, diz, olha, eu quero que a minha declaração fique em ata. E ela fica transcrita textualmente, sem problema nenhum. Está bem? Sr. Presidente, só mais duas notas e serei muito telegráfico sobre esta matéria. Relativamente às argumentações do Sr. Vereador Carlos Rocha, portanto, nem sei se concordo ou discordo do que disse, acho que a documentação tem um timing para ser entregue e fizemos-lo cumprir e fizemos várias informações sobre isso às associações, tivemos sempre essa dificuldade, os executivos anteriores mais dificuldade ainda tinham. Fomos sistematizando, foi um assunto que até fomos partilhando com o vereador Tiago na altura sobre este processo, que envolve também técnicos municipais depois nessa comissão de avaliação e deixámos isso relativamente pendente por uma razão muito simples, porque o processo de avaliação é um processo que pode correr no máximo numa semana ou em meia dúzia de dias, se as associações cumprirem com a entrega de toda a documentação. Haveria algumas que não entregaram, outras que possivelmente até lhes fazia jeito o valor, também tarda e a mais horas se lembraram disso, mas as que se lembraram nós cumprimos, trouxemos à reunião de Câmara. E portanto é só esta nota, não precisamos estar a sacudir a água do capote, precisamos de enfrentar as coisas, realizamos com a tranquilidade necessária dos nossos serviços. Relativamente àquilo que a sua vereadora Eugénia falou das AECs, pois o processo eu para mim até o conheci muito antes disso que possa estar a dizer e acho que aquilo que foi feito até pelo atual Executivo, que está a liderar a Câmara Municipal, trabalhou bem essa matéria, assumindo promessas até daquilo que a lei não previa e de que as portarias também não previam. E, portanto, está aí o resultado. Portanto, nada nos surpreendeu sobre essa matéria. Esta pasta transitória nem fazia sentido hoje existir, porque as pessoas foram-se adaptando, algumas escolas, não seriam todas, estavam com esse problema. O número de alunos era residual, portanto, até se pudermos ter uma estatística sobre o número de alunos que ficariam entre as 3h30 e as 4 da tarde, era residual. Haveria, sim, algumas lutas entre alguns pais e os presidentes dessas associações de pais, que muito defendemos e tentámos tratar, e algumas associações de pais, como sabe, também passámos isso na pasta de transição, que dissemos que estão superdimensionadas em termos de despesa face àquilo que é a realidade dos serviços que prestam. E, portanto, para nós não há novidade nenhuma, há uma admiração muito grande perante a correção com que vocês atuaram sobre esta matéria, que nos surpreendeu claramente, tomando esta decisão à revelia daquilo que é a lei e a portaria que regula esta matéria. E, portanto, sendo transitória ou não, para mim fica o tema fechado, mas acredito que até é difícil à sua vereadora explicar o que tentou explicar-nos, porque sabe bem que conhecemos estes assuntos e dominamos, e ela própria enfrentou isso numa realidade completamente diferente. E, portanto, deveria estar do lado das direções dos agrupamentos escolares e não da Câmara uma tomada de posição, situação que se inverteu
não percebendo nós muito bem a importância que isto terá para a Câmara Municipal, mas certamente tem a ver com o que foi feito antes do dia 12 de outubro, que nós também partilhámos publicamente todos, não só nós, mas também a nossa comunidade. E, portanto, Presidente, agradeço a resposta e algumas que foram preciosas para continuarmos esta ação também, de continuarmos a trabalhar com vocês nesta correção que nos caracteriza e que nos caracterizou também e que espero que caracterize o vosso mandato. Muito obrigado. Muito bem. Deixar só uma nota em relação a isso. Enfim, os senhores conviveram com este regime durante 4 anos sem se preocuparem muito com a legalidade do mesmo. Era o regime que estava instituído no agrupamento de escolas de Ilhavo. Em relação ao sobredimensionamento dos apoios à Associação de Pais, não sabemos. Estamos aqui há um mês. Durante 4 anos provavelmente teriam tido a oportunidade de corrigir essa sobredimensão do apoio às associações, ou alguma associação, se é que foi o caso. Então faz favor. O que eu disse é que há algumas associações que possivelmente o número de trabalhadores e o número de serviços que querem prestar está sobredimensionado face àquilo que será a responsabilidade dele nas CAF. E isso depois acarreta, ao final do mês, um custo de interação caro que muitas vezes vai calhar na vossa negociação ouvi-los. E, portanto, é preciso também equilibrar essa matéria. Dissemos as 103 pessoas que trabalham nas associações de pais, se vir o número de trabalhadores que nós temos, é muito equiparado. E, portanto, é um problema que realmente tem que se resolver, mas isto é o resultado desta política que foi feita, que eu até concordo, de ter as associações de pais a gerir estes processos. Exatamente. Foi isso que eu quis dizer e não o contrário. Muito bem. Em relação à ação que nós desenvolvemos, ser à revelia da lei, enfim, continuamos a estar no âmbito dos pareceres, dos entendimentos, do acho que nós não temos ainda nenhuma decisão jurídica, nem do Ministério Público, para quem, pelos vistos, o agrupamento recorreu agora de uma intenção de nós configurarmos um modelo de gestão deste processo provisoriamente, que é exatamente igual àquilo que sempre adotaram no passado. Agora, pelos vistos, isto constitui um crime. Veremos se constitui ou não. Se constituir, cá estaremos nós para assumir as nossas responsabilidades, sendo certo que as decisões que tomarmos serão sempre tomadas no superior interesse das crianças, dos pais e dos nossos alunos, e não dos nossos ou das nossas estratégias eleitorais, que não têm nada a ver, nem foram para aqui chamados. Nomeadamente, nunca convocamos as senhoras diretoras de agrupamentos para, nessa qualidade, intervirem em benefício das nossas candidaturas. Senhora Diretora, senhora Vereadora, se quer concluir, mas vamos concluir rápido, senão não sabemos disso. O que eu queria dizer é que isto não foi à revelia de ninguém. Não desautorizei ninguém. Não consigo sair daqui. E, por alguma razão, aqui no agrupamento de escolas de Ilhavo, é o agrupamento onde há menos alunos inscritos em AEC. O que está implícito que a Câmara paga AECs por turma de alunos, e se a turma tiver 25 e estão alunos a frequentar as AECs, por alguma razão foi porque estavam a contar manter um processo que existia. Peço desculpa, mas isto não foi desautorizar, foi repor aqui só paz e bom ambiente, porque todos os pais já foram autorizados, foi-lhes comunicado que este assunto está perfeitamente clarificado quando para lá nos inscreverem. Por isso, é bom que se reflita no porquê é que a Câmara tem que pagar AECs a todas as turmas e no agrupamento era o agrupamento com o menor número de alunos inscritos em AECs, porque os pais estavam todos a contar com essa situação. E, portanto, para o ano será reposta em devido tempo. Não funciona. Está esclarecido. Pronto, vamos a isto. Ponto 1. Eu não consigo abrir isto, mas sei mais ou menos de cor. É um processo. As pessoas conseguem, não é? Eu não consigo abrir. Basicamente é a comparticipação da Câmara na franquia não paga, não é? Portanto, há um processo de indemnização de responsabilidade civil. Pronto, e a seguradora assegurou o pagamento da indemnização ao lesado e a Câmara compete pagar a franquia, que são 250 euros. Sim. O ponto. Estamos de acordo ou então que a Câmara faça este pagamento? Não conseguimos votar. Pois não conseguimos votar.
Não conseguimos a votar. Estamos conseguimos agora votar. deste lado. Sim. Já todos conseguimos votar o ponto 1? Ponto 1 e ponto 2. Tá? Ponto 2 também? Sim. É igual, não é? Assim é igual. Ok, sem problema nenhum. Ponto 1 e ponto 2. sim. Vamos votar ponto 2. Ponto 2. Depois tem aqui. E votar a favor, tá? Portanto, a concessão do apoio de praia do sul da Costa Nova, não é? O ponto seguinte. Tanto quanto Nós queríamos fazer uma intervenção. Sim, senhor, era isso. Eu até vos ia pedir exatamente isso. Tenho um enquadramento melhor disto. Então, faça favor. Quem é que vai dar a palavra já? Bem, deste ponto foi importante adicionar. É preciso um microfone ali para o Foi adicionada mais informação, pronto, e agradecemos. Acho que neste momento é mais claro para todos. De qualquer forma, nós vamos votar a favor da proposta, até porque o candidato é único. Continuamos, ou pelo menos não encontramos, se nos conseguir ajudar, vemos que foi anexada a resposta do interessado aos pedidos de esclarecimento do júri, mas depois não vemos aqui, entre esses esclarecimentos e a minuta de contrato, a resposta do júri ou a apreciação do júri a esse pedido de esclarecimento. De qualquer forma, depois se nos puderem fazer chegar, mas votamos favoravelmente. Faremos. Este é o 3.3. Estou bem, gostou esta atenção do nosso vereador João Semedo? Ouviu Falta a apreciação do júri. falta a posição do A júri apreciação do júri ao pedido de esclarecimento. ao pedido de esclarecimento do concessionário. Do interessado. do interessado. Ok, vai só ouvir aqui. Vamos então votar? Por favor. Voltamos aqui. Temos que voltar para trás. Voltamos. Pronto, passamos ao ponto 4. Isto é a divisão equitativa de um montante que foi atribuído ainda no âmbito das eleições para a Assembleia da República, um valor de 1.000 euros, e este valor foi proposto que fosse repartido equitativamente entre as freguesias em função da sua Sr. direção. Presidente, se me permite Faz só um favor. pormenor, aqui a questão tem só a ver com o assunto, que isto, quando vemos a ordem de trabalhos, parece que estamos a designar alguém para a Assembleia da República. É Portanto, só uma verdade, questão é de pormenor. porque É verdade, quanto à proposta, não temos nada, Não. pronto, não há qualquer questão. Pronto. Mas quem de fora ler a nossa ordem de trabalhos, Parece que estamos ordem aqui de dias, terá aqui algumas a decidir coisas sobre a Assembleia da República. É verdade. Pensava que ia alguém para a Assembleia, mas não foi. Eu até pensei que era aquilo quando li, pensei que era aquilo das mesas. Mas pensei, vai ser, agora é o Presidente da República, não tem nada a ver. É uma proposta de revisão de preços. Não temos qualquer questão. No ponto 5, só deixar aqui a República. Portanto, é no âmbito da empreitada de requalificação e ampliação do Centro de Saúde de Ilha. Há uma proposta de revisão de preços no montante de 34.000 euros a favor do adjudicatário da Construções Refoense. E também votamos a favor, uma vez que está validado pelos nossos serviços técnicos e pela fiscalização da obra. Ponto 6 é semelhante, mas em relação a outra empreitada, que é a requalificação e ampliação do Centro de Saúde de Ilha também. É mesmo. Hã? É mesmo. É. Mas é outro alto de divisão de preços. Em relação à mesma empreitada, este no valor de 13.797 euros e 34 cêntimos. Também nada a opor. Votamos favoravelmente. O outro é um auto de medição. O auto de medição número 2. E este sim, 8.7. Tenho que abrir aqui isto. Pronto.
E aqui é que há um Tem a erro revisão do valor, no não é? ponto 7, porque a proposta de deliberação faz referência a um valor e propomos que seja este valor corrigido em função do que está no anexo e esse valor correto. Portanto, o valor que consta da proposta é que o auto de medição no valor de 41.581 euros seja aprovado, mas de facto o que queremos aprovar é o auto de medição no valor de 9.000. 487,52. Não, é depois superior, porque depois somei uma coisa qualquer. Que ele passa para 9.000. É o IVA. 500, é 582, é 487 mais o IVA, não é? Portanto, é os 9.582,39. Eu acho que até está a bolo e tudo. Mas Já não está em estou a baixo ver. no fim da página. Exatamente. Isso tem. Portanto, a aprovação é esta, depois corrigiremos a proposta. Estamos de acordo? Sim. Sim? Então temos que voltar à proposta. E votar. Do ponto 9 são trabalhos complementares. Falta 8. Desculpa, pois eu tinha o aberto, peço desculpa. Sim. Pronto, isto são trabalhos complementares na requalificação do prolongamento da rua da Escola da Coutada e... Não, isto é do sócio educativo da Gafanha do Carmo. peço desculpa, pá, eu só tipo, não vi isto, cara. Peço desculpa. Do sócio educativo da Gafanha do Carmo, exatamente. Pronto. Só estou a ler em voz alta porque nos público. Aqui é. São os trabalhos complementares. Pronto. Aqui, Sr. Presidente, se me permite, Faz favor. nós para conseguirmos analisar estes trabalhos a mais, necessitávamos de conseguir ter acesso ao mapa 888, de ter acesso ao mapa de quantidades de trabalho de contrato, que ele não está anexo. Pronto, e também tentámos ver, também não consta nas plataformas, porque são elementos tal como o caderno de encargos que normalmente não estão disponíveis. Sim. Se não houvesse algum constrangimento Não, por parte da Câmara, se fosse possível disponibilizarmos e votarmos na próxima reunião até privado, se fosse possível, agradecíamos para podermos analisar melhor essa situação. Muito bem. Retiramos este ponto. Falta um mapa de quantidades. Portanto, estamos aqui a aprovar trabalhos complementares. Os trabalhos complementares estão associados a um mapa que permite aferir se é necessário ou não fazer esses trabalhos complementares. E o que o Sr. Engenheiro João Semedo está a dizer é que esta informação não está como anexo, também não está disponível depois na plataforma. São os documentos. Sr. Presidente, normalmente não está disponível. Sim, portanto, normal. Portanto, não foi nada que tivesse sido feito de forma eu costumo dizer, normalmente não está disponível. Mas não temos problema nenhum nisso, máxima transparência, como é óbvio. Sim, e mesmo na proposta também não é normal acompanhar, mas se pudermos ter acesso, até nos podem enviar e depois recuperamos esse assunto. Fica suspenso. Muito bem. O ponto 9 não é o mesmo problema. Não, ponto 9 não temos qualquer questão, portanto é a rede de abastecimento de águas, portanto estava previsto, é que ser um trabalho a mais que não estava previsto, não temos qualquer questão, pronto, temos conhecimento pleno e que era necessário, pronto. E também representa nesta empreitada percentualmente um valor muito pequeno para o valor total, enquanto que no ponto anterior os trabalhos a mais já têm um peso muito maior para o total. Se no seguimento do ponto anterior se pedem, eu vou pedir também para este, porque vocês tinham conhecimento porque estavam nesse documento. Eu não estava, porque eu tenho conhecimento, todos têm, menos eu, se vão passar para um, peço que leem para todos. Independentemente de achar que o valor também que é baixo, mas por uma questão de coerência e de igualdade de todos no executivo. Só estamos a referir-nos ao mapa de quantidades, mais nenhum documento. Sim, o contrato que é para poder comparar estava onde estava previsto, mais não. Basta essa listagem. Pronto. Mapa de quantidades de trabalho.
No 10. Então 10, voltamos ao mesmo? Não, no Agora 10, pessoas. gostava de ter aqui também uma intervenção, se o Presidente permitir. Deixa eu ver qual. Este é a requalificação do centro de saúde. Ok, 10. Sim. Bem, este ponto tem também, está relacionado depois com o ponto que foi adicionado da aprovação da ata da última reunião. Nós, na última reunião, tínhamos acordado que aprovaríamos os trabalhos a mais que não estavam relacionados com erros e omissões, portanto, o valor de, peço desculpa para constar aqui o anexo, de 75 mil euros. Sim. 75.164 tínhamos verificado que íamos aceitar. A única questão que colocámos foi para se refazer depois a proposta para a questão da apreciação dos erros e omissões, para conseguirmos aferir se eram trabalhos que poderiam ser ou não imputados para a defesa da Câmara aos projetistas. Aquilo que verificamos é que esta proposta, para já na ata, foi retirado o ponto, e não foi isso que tínhamos decidido, tínhamos aprovado parcialmente, até para não colocarmos em causa a empreitada. Portanto, aqueles trabalhos que foram requeridos a mais teríamos aceitado. Estava em causa apenas a discussão do valor de erros e omissões, uma vez que não tínhamos qualquer informação da empresa de fiscalização nem dos técnicos municipais sobre se eram factos ou não imputáveis. Aquilo que verificamos nesta proposta, talvez não tenha sido claro, é que os técnicos perceberam que estávamos a colocar em causa o somatório dos trabalhos apresentados, e isso tínhamos ultrapassado porque tínhamos verificado o que era. Portanto, essa não é questão nenhuma, a única questão aqui que se prende é mesmo com os erros e omissões. Portanto, Sr. Presidente, aquilo que sugeríamos era que tomássemos a decisão que tivemos na última reunião, portanto, de aceitar o valor dos 75.164 euros e 65 cêntimos e deixarmos a apreciação do valor de erros e omissões para depois, então, com uma apreciação de uma informação apenas técnica sobre isso, deliberarmos também na próxima reunião. Se assim concordar, claro. A questão que se coloca aqui é a seguinte: os erros e omissões que estão aceitos pela nossa equipa técnica prendem-se com o projeto e não exatamente com a execução da empreitada, e portanto o empreiteiro não é responsável por isso, e portanto nós já mandamos a fiscalização precisamente fazer um relatório sobre esta matéria para percebermos se de facto houve um erro do projeto, possamos imputar ao projetista, mas isso é montante, não é? É antes do empreiteiro. Sim, claro. Mas essa é uma questão que não tem a ver com o pagamento ao empreiteiro, tem a ver com a responsabilidade do projetista. Não é? E, portanto, o que entendemos é que se deve decidir o pagamento ao empreiteiro, sem prejuízo de continuarmos a calcular os interesses da Câmara, no sentido de perceber se os erros e omissões são erros e omissões que resultam do projeto ou erros e omissões que não resultam do projeto. E, portanto, essa é outra questão que temos que resolver depois. Está dependente ainda, nós fizemos um esforço grande para que a fiscalização nos desse essa informação de forma a podermos trazê-la a esta reunião de Câmara, mas não foi possível por força do nosso fiscal não poder fazer isto. Tudo certo, e percebemos, não é? Porque a Câmara tem sempre as suas responsabilidades, depois, consequentemente, poderá imputar algumas delas a terceiros ou não. Portanto, de acordo, plenamente de acordo, mas daí não percebemos depois esta proposta que adicionaram também mais informação anexa e bem-nos explicar os trabalhos a mais. Nós, quanto a isso, não estávamos a colocar nada em causa, portanto, nem mesmo dos erros e omissões. Portanto, erros e omissões detectados têm que ver com medições. Portanto, se mediram 10 e se estavam previstos 8, não há dúvida que há 2 em falta. Portanto, essas questões para nós não estão em causa, mas sendo assim, se puder ficar então registado da nossa parte, então viabilizamos esta proposta, ficando registado de parte do Sr. Presidente, que estão a analisar então a responsabilidade. E pedimos que essa informação depois também nos fosse trazida à Câmara, e assim viabilizamos então a proposta. Muito bem. Fazer o relatório. Por acaso até podíamos ter trazido, era o pedido que já lhes fizemos. Mas, muito bem, então vá. Votamos favoravelmente. É o 10. Isto é AV Plano, não é? AV Plano.
Pronto, isto são visitas dos meninos, portanto o ponto 11 é um pedido feito pela nossa, uma proposta feita pela nossa Divisão de Ação Social no sentido de facultarmos ingressos gratuitos aos museus, ao Museu Marítimo de Ilha, por parte dos miúdos que estão a ser acompanhados pela nossa unidade. Equipa multidisciplinar. Isso, da unidade multidisciplinar de apoio às crianças das nossas escolas, e portanto é isto que está aqui em causa, são cerca de 50, não está definido bem, mas é um número aproximado de 50 participantes, e portanto o valor desta proposta é o valor equivalente aos bilhetes, aos ingressos de criança para o Museu de Ilha. Alguma dúvida que queiram colocar? Não está a ouvir? Sabemos responder, o som continua a ser um problema. Penso que ainda há muito para trabalhar. Ok. Está bem. Então vá. Alguma dúvida em relação a esta questão? Não? Então, estamos em condições de votar. Nós vamos votar favoravelmente, presumo que todos os outros também. Pronto. Temos a seguir no ponto 12 um outro ponto proposto pela nossa Divisão de Ação Social, que é sobre... Não. Tranquilo. A concessão de um apoio às famílias que estão... Às famílias não, às pessoas que estão em situação de isolamento, que vivem em situação de isolamento e que nos últimos anos têm feito e bem uma visita a estas pessoas no dia de Natal e entregando-lhe um voucher para poderem fazer algumas compras de Natal, um voucher simbólico de 14 euros. Isto nem é um voucher para compras, isto é um voucher para espetáculos só. É só para espetáculos para espetáculos no âmbito do 23 milhas, portanto o programa cultural da cidade e vale por um ano. Acho que é uma tradição já que vem do passado e bem. Não é? Pronto, são também cerca de 50, tanto quanto me recordo, não é? Exatamente. Portanto, alguma dúvida em relação a isto? 100. Cerca de 100. São 100, sabe? 50 eram os garotos. Não sei a contar com os acompanhantes. Exatamente. Porque Sr. Presidente, se me permite, Por favor. este é o registro habitual do número de indivíduos que são sinalizados pela comunidade ou inscritos autonomamente neste projeto. Por vezes nem sempre significa que são indivíduos que estão em situações de vulnerabilidade económica. Sim, estão isolados. Ou seja, esta é uma ação maioritariamente de cariz social, do ponto de vista do humanismo, muito mais, e há aqui muita confusão que é feita todos os anos relativamente ao objetivo desta ação. Esta ação não tem como objetivo deslocar-nos aos mais carenciados, mas sim exatamente é uma medida de combate ao isolamento social. Mais carenciados afetos. Nos anos transatos, aquilo que era realizado era o incentivo à inscrição em atividades promovidas pela Câmara Municipal, nomeadamente os maiores no movimento, e também visitas a museus, ou seja, o modelo é muito esse, é tentar que as pessoas tenham uma vida perfeitamente integrada na nossa comunidade, e é apenas assim. Muito bem, muito obrigado. Então, também estamos em condições de votar. Votamos favoravelmente. O seguinte, estas propostas são da nossa vereadora Eugénia Pinheiro. Sra. Vereadora. É da concessão dos apoios às famílias. E o Casti já dentro. Departamento Social e Saúde,
penso que isto não tem novidade, apenas dar continuidade a este enfoque e apoio a famílias e indivíduos carenciados, segundo os critérios que estão definidos para arrendamento de habitação, com participação no pagamento da fatura à água, saneamento, resíduos sólidos, e, portanto, é mais uma das medidas que continuará a ser acarinhada por este Executivo, como tem sido também no passado, e, portanto, não tem propriamente nenhuma novidade. No entanto, queremos manter e, logicamente, apresentar a este Conselho. No Conselho é reunião de Câmara. Sim, mais ou eu menos queria, igual. pois, exatamente. Então vá. Mais alguma dúvida aqui deste lado? Não? Então vá. Temos a condição de votar. Vamos votar então. Nós estamos favoravelmente. Muito obrigado. Isto aqui é também uma ação. Exatamente, isto é no âmbito. Também foi o Eugénio que propôs, ou não? Sim. Pronto, mas também penso que não tem grande descrição, que é claro. Sim. Sim. Eugénio. Sim, penso que a proposta é clara, não necessita de grande explicitação e, portanto, de facto, como em 24/25 houve uma instabilidade decorrente do atraso das obras, do prolongamento das obras, o que é natural, e, portanto, há pessoas que pretendem manter a inscrição. Não é esse ainda. É o anterior, é o 14. Esse é o 15. Então. Essa é a senhora que quis o dinheiro de volta. Isto é o apoio ao CASTI de uma ação, de um campo de férias que realizou. Sim, mas eu não precisou... estou a conseguir abrir a 14, não sei porquê. Mas basicamente é isso. Portanto, o CASTI fez uma ação nas piscinas, nas nossas piscinas, e depois há um custo associado a isso, que é isentar o CASTI do pagamento dessa da entrada e do seguro. Sim, também é clara e mantém a tradição que tem, a boa prática, aliás, desta colaboração ativa com estas nossas associações. Muito bem. Que estão válidas e tão importantes. O vereador João Popular queria usar a palavra. Relativamente às associações, foi sempre feito, em termos de protocolo, um valor monetário para a atribuição de algumas despesas. Era bom também que o Executivo atual mantivesse depois uma relação também de informação perante os documentos das novas propostas que possam apresentar de negociação com estas entidades, destes valores todos agrupados, para percebermos também o que é que cada associação tem com participação do erário público, uma vez que isto, para mim, é de um valor elevado aquilo que estamos a fazer com Castigo, com qualquer outra associação, mas, no entanto, precisamos também ter contas certas e, portanto, neste sentido, proponho, porque não tenho agora de memória, propunha também que estes valores das isenções e destas coisas, tal e qual como a utilização dos autocarros e a utilização de outros equipamentos, e que penso que será uma relação também que já era feita e que está a ser feita pelo atual Executivo, do custo que tem dessa assistência de equipamentos municipais, até por uma questão de transferência, não connosco, mas com toda a comunidade que nos valida a nossa posição. É só esta nota que eu queria deixar. De resto, há uma aprovação sem margem para dúvida. É um modelo que já adotamos em relação à concessão de qualquer tipo de apoio, nomeadamente esses logísticos têm um peso muito substancial nos encargos da Câmara Municipal, que normalmente não são contabilizados pelas associações que as recebem, considerando só os valores monetários que lhes atribuímos. Portanto, esse é um aspecto do que já estamos a cuidar. Aliás, não vem sido cuidado no passado. Não é nenhum exercício criativo nosso. Isto é uma senhora, ponto 15. Votamos favoravelmente todos, não é? Em relação a isso. Depois, em relação ao ponto seguinte, é a senhora que quis o dinheiro de volta, não é? Eugénia, faz favor de explicar. Também terá que saber. Isto tem a ver com o condicionamento. Estamos a falar da proposta da piscina, não é? Sim. Do reembolso a esta senhora. Sim. Parece-nos que é de aceitar esse valor, uma vez que estes utentes pagaram, não tiveram acesso e requereram a validação. E penso que é
justo. Portanto, basicamente tem a ver com o facto das pessoas terem escrito para usar a piscina no ano de 24-25, a execução das obras de requalificação da piscina estendeu-se para um período maior do que era previsto e algumas pessoas não puderam, nenhuma das pessoas pôde utilizar a piscina nesse período. Foi proposto pela Câmara, e bem, que as inscrições feitas em relação ao ano passado transitassem para o ano seguinte, mas há uma senhora que não o quis e, portanto, quer o dinheiro de volta e isto é legítimo. Peço desculpa, Sim, mas não é a senhora que não quis, a senhora é que evidenciou uma patologia do ombro e por aconselhamento médico suspende a prática da hidroginástica. Portanto, isso. É esse o motivo. Não foi? Não sei. Há vários, não é só uma senhora, são vários. A senhora é a questão do ombro, mas depois há outras que Há um dizem Fernando, que pois. ainda não ter usufruído. Há um Fernando São Pinto vários Santos, pois, casos. mas há aqui outros. São vários casos, sim. Não é só uma senhora em particular. Temos a Fernanda, a Daniela, Sim, o Armindo, o Armindo É vulgar. e o Bernardo. Exatamente. E a Belinda, a Betina. Nada contra, não é? Sei que questões. É vulgar. Eles é que têm questões. Devolver a quem? Aos próprios. Ah, Questões. eu estava a pensar em termos de. Não. Pronto, isto tem a ver com a negociação que existiu entre o Turismo do Centro de Portugal e o município de Ilha no âmbito do Festival do Bacalhau 2025. Basicamente, a Câmara e bem tentou esticar esta corda o mais possível. Eles esticaram a corda o mais possível, mas a concessão do apoio é deles, não é nosso. E, enfim, nós tentamos, do lado de cá, mas darei a palavra aqui à UPF a seguir, porque foi quem geriu este processo, e pareceu-me que bem, mas enfim, sem grande sucesso, no sentido de ter um apoio para o nosso Festival do Bacalhau do Turismo do Centro do valor de 30 mil euros, e acabou por ser concedido apenas um de 15, enfim. Mas quem conduziu esse processo foi a Mariana. Bom, mas se calhar é bom que usem a palavra para esclarecer isto. Importa referir que esta Câmara Municipal sempre primou pela Mais alto, qualidade. Esta Câmara Municipal sempre primou pela qualidade do evento que prepara, não só para a ativação da comunidade, mas enquanto é um produto turístico. Desta forma, e comparando aquele que é o nível de financiamento e de apoio da agência regional a outros eventos com dimensão e qualidade bem distinta do nosso Festival do Bacalhau, nós sempre sentimos legitimidade para solicitar esse apoio à agência regional, atendendo ao relevo que tem o evento para toda a região. Desta forma, pronto, claro que nem todos os pedidos foram bem aceitos, no entanto, há aqui questões relacionadas com os festivais gastronómicos que mereceram a melhor atenção por parte da agência regional, não só o Festival do Bacalhau, como o Gastronomia de Bordo, como também o evento cultural no âmbito da programação do 23 Milhas, o Festival Internacional, ou seja, o LEM, que também mereceu a atenção da agência regional, mas na verdade nós continuamos a achar que o apoio realizado pela agência regional, atendendo àquilo que é o investimento por parte do município na atratividade enquanto produtos turísticos, é muito significativo, e o suporte que a agência regional, do ponto de vista de apoio financeiro a estes eventos, é ainda pronto, podia efetivamente evoluir. É tudo. Só acrescentar aqui mais uma coisa, Sr. Presidente, se me permite, e cara colega e vereadora Mariana, no trabalho que foi feito pelo Executivo anterior, também verificámos sempre pouca constância na afirmação do TCP sobre aquilo que eram os nossos pedidos. E tivemos também, neste período, o falecimento do colega autarca Raul. O TCP, o Turismo do Centro de Portugal. Peço desculpa. E, portanto, tivemos esta transição, também tivemos uma transição do governo,
E foi sempre difícil estas negociações, porque eles também têm um pacote financeiro para gerir anualmente e depois parece que há aqui um rateio de verbas. E, portanto, penso que a Câmara ainda pode ir buscar mais 15 mil euros para ir buscar os valores anteriores que nós tínhamos esperança de os conseguir. Essa conversa foi tida com o Presidente Rui. Claro que estas coisas, na apresentação inicial, também ainda com o Presidente Sampaio, agora da Nadia, também foi feita esta conversa. No entanto, os municípios concorrem todos para esta verba de financiamento e, como o Sr. Vereador disse, acho que temos mais que argumentos para solicitar que o Turismo do Centro de Portugal nos financie nas nossas atividades e que nós plasmemos também a importância do Turismo do Centro de Portugal nas nossas atividades, e isso foi sempre feito, quer apoiassem, quer não apoiassem, portanto tivemos esse cuidado. E também tivemos a presença do nosso Presidente do Turismo de Portugal neste evento que falou, Turismo do Centro, peço desculpa, e também queremos deixar esta nota que acho que a Câmara pode ambicionar, como o Sr. Vereador disse sempre, um financiamento maior, portanto caberá também a vocês agora essa tentativa de maior financiamento. Eu sei lá que a resposta seja melhor que aquela que conseguimos nestes 4 anos, que penso que se somam aqui perto de 75 mil euros, por aí à volta, porque também no início também nos vimos aflitos para recuperar os valores que estavam em falta do TCP. E, portanto, fica este trabalho também feito. Se precisarem de alguma coisa da nossa parte, depois teremos também as conversas alinhadas nas nossas agendas do que é que foi falado, mas sumariamente é este valor dos 30 mil euros o esperado para 2025. É tudo. E votaremos favoravelmente. Muito obrigado. Sr. Presidente, Sim. o preciosismo, eu disse agência regional, mas agora a FUD é entidade regional. Turismo A do agência Centro. tinha uma missão completamente distinta. Muito bem, muito bem. Tinha aqui a dúvida que eu tinha era, em anos anteriores, o montante foi sempre este. Nós fechamos. Era mais baixo. Nós sabíamos. Mas foi uma subida, lá está, Uma migalha. do ponto de vista de distribuição Dos encargos entre os operadores interessados nisto e no sucesso disto, em a todo, parte deles é muito pequenina. em todo o território, ou seja, nos 100 municípios Do Turismo do Centro. Pronto, isto é... Entendemos que merecemos mais. Faça aquilo que nós... Continuar a lutar por isso. É importante. Muito bem, muito obrigado. Então votamos favoravelmente. Aqui a assinatura do apoio concedido. Vamos ter que interromper agora para o público, não é? São 11h30. Então vamos ver. Ora, muito bom dia, obrigado pela palavra. O que eu trago aqui hoje é digamos, 2 ou 3 pontos que, no fundo, parece que é tudo o mesmo. Se eu tivesse que dizer que onde eu vivo há 50 anos foi uma rua que nos proporcionou conforto, bem-estar, alegria e até felicidade, estamos muito longe disso. Porquê? Porque nós temos a estrutura da sociedade que temos e vivemos com ela assim. No entanto, sentimos que no dia a dia, podia-se fazer muito mais, se calhar por muito menos, e fazer as coisas mais, digamos, profissionais, porque nós temos funcionários que são pagos pelo contribuinte, não é? E, portanto, podemos ser um bocadinho mais profissionais. O que é que eu quero dizer com isto? Eu vivo numa rua que, se eu tivesse que trazer hoje aqui problemas da minha rua, eu diria que estava a falar do concelho inteiro. O que é que se passou, por exemplo... Qual é a sua rua, já agora? A rua do Dr. Marcos Moura, ou o cruzamento com... o entroncamento com a rua da Lagoa. Eu já trouxe aqui várias vezes uma questão, as questões relacionadas com o corte de água na rua onde eu moro. E isto é lamentável por várias razões. Uma das razões é que cortam água sem aviso e nós temos que resolver este problema. As pessoas ficam zangadas com os serviços, com a qualidade dos serviços que são prestadas,
por falta, por vezes, de iniciativa, que eu diria mais correta, com mais profissional, com mais respeito. Ontem, à hora de jantar, deparámos com a água cortada. Portanto, não havia água nas torneiras. Nos outros dias é à hora do almoço. Portanto, e isto, eu já venho aqui trazer este problema várias vezes. Tem a ver com o quê? Logo à nascença temos problemas de prestadores de serviços. Que, por exemplo, eu já trouxe aqui, já trouxe provas aqui de que o trabalho é mal feito e, na opinião de muitos profissionais, é mal feito logo pela cama que se dá às tubagens, que tem que ser com uma qualidade de materiais que depois na prática não são. Isto é, uma areia misturada com pedras, calhaus. E isto não é profissional. Está à vista, quem quer ver, eu tenho provas e já as trouxe aqui. Isto não é profissional. E nem é profissional e nem é digno para depois, no futuro, nós temos que agradecer a quem faz o trabalho, porque não podemos agradecer este tipo de trabalho. E, portanto, este tipo de trabalho, com esta maneira de fazer as coisas, arrasta-se para todo o resto da prestação de serviço. É aquilo que nós vimos. Por exemplo, eu tenho uma caixa que está... Tanto a caixa está solta como a caixa está desselada da base da estrada, está desselada, não, está solta, completamente solta. Os carros passam ali e os caminhões passam ali a fazer um barulho terrível. Um dia há um acidente e a Câmara vai ter que pagar indenização por causa disso. Ora, portanto, e não é só aí, quer dizer, não é só aquela caixa que está solta. É normal encontrar caixas abatidas, tampas abatidas. É por todo lado isto. Isto é falta de qualidade de trabalho dos prestadores que fazem este trabalho. Depois temos ainda, mais recentemente, aquilo que eu pude apreciar, e está à vista de qualquer um, se quiser. Eu não sou especialista da matéria, mas no que diz respeito a fazer estradas ou ruas ou passeios, ou seja, o que for, nós temos sempre uma clara desconfiança. Eu tenho, pelo menos eu e não só, mas eu tenho uma clara desconfiança da qualidade de trabalho que vai ficar no fim. Andámos a pavimentar estradas, ruas. O que é que eu deparei que toda a gente podia deparar? Eu não sou especialista de alcatrão, mas eu tenho quase a certeza que aquele alcatrão, a sua qualidade. Basta olhar para o granulado e ver e sabe-se que uma estrada, a construção, seja do que for, mas uma estrada tem que obedecer a várias regras. Eu não estou só a falar da base que depois o alcatrão assenta, que depois dá origem à estrada a partir, a qualidade do alcatrão que o sol vai derreter em meia dúzia de anos. Eu não vou dizer até o tráfego lá que se faz por essas ruas ou por essas estradas, mas o que é certo é que basta olhar para estes últimos trabalhos, olhar para o granulado do alcatrão e qualquer um vê. O alcatrão tem que ter as suas normas. O alcatrão tem que ser de acordo para aquilo que é posto. Não é para andar com os pés, é para andar com 10 toneladas ou para andar com 40 toneladas. Tudo isso tem que ser visto. E a assistência ao sol é muito importante. Não só à água, mas também ao sol. É muito importante. Nós reparamos que em meia dúzia de anos o alcatrão muda de cor com uma velocidade enorme. Portanto, há um problema. E, portanto, ou nós queremos isso ou não queremos, para que tenhamos depois a tal situação dos custos, não é? Pagamos mais, toda a gente se queixa que paga muito imposto em Portugal, mas depois pouca gente faz que isso não aconteça. Governa-se mal a partir de lá de cima, é um desastre a governação nacional. Nós aqui em baixo andamos a fazer o que podemos, desculpa, agora até estou a desviar um pouco a atenção daquilo que queria dizer, andamos um pouco a fazer paralelamente ao Estado, isto é, fazemos coisas que o Estado também fazem. Isto não é admissível. São custos enormes que a sociedade paga por falta de capacidade, simplesmente. Temos ainda o problema das valas, que antigamente, quando eu vim morar para ali, eu tinha cheias de 40 centímetros de água, infelizmente hoje não tenho, mas no entanto, temos ainda um problema enorme, que é aquela vala que está ali por volta do número 40, aquela célebre vala que não é uma vala, é um charco, E de verão não é um charco simples, é um poço de sugo, que é assim que tem que se dizer, é águas podres, onde não há vida, onde reinam até o lagostinho, que é incrível, que
estava longe do meu imaginário ver lagostinhos numa vala aqui dentro da cidade, e isso existe depois em detrimento de muitas coisas. Toda a outra fauna vai à vida. Este invasor, eu não ouço mais os sapos. Antigamente eu consolava-me de ouvir os sapos, como toda a gente gosta, penso eu. Não há sapos que cantem, não? Façam os seus barulhos. Agora, sim, há motores, há carros por todo lado, cada vez há mais, isso é triste. De qualquer maneira, temos que ver a questão com olhos de ver e olhar para aquilo. Eu vi algo nessa vala que tem a ver com o sítio onde eu moro, tem a ver tudo com aquilo onde eu moro, que as pessoas moram lá, nós entendemos com as pessoas e falamos com as pessoas, e as conversas são sempre conversas que quase não são amigáveis, porque estamos a falar sempre do mal que existe. Imaginamos a situação que falamos mal, vamos falar bem, e toda a gente é mais feliz de falar bem do que falar mal, não é? Penso eu. E portanto, aquela situação, para quem mora ali, é uma vergonha manter aquela habitação. É uma vergonha. Para eu sinto vergonha que aquela senhora tenha que suportar aquilo, aquela família tenha que suportar aquilo. É uma vergonha. A estrutura do seu muro está a cair. Quem é que vai pagar aquilo? Está a senhora através do seu bolso a refazer, porque se calhar vão abusá-la. Portanto, relacionado com isso, eu queria saber o que é que aconteceu, porque agora, ainda bem, mas agora, a Suma anda a limpar a vala. De quem é a responsabilidade, porque é que foram para ali e o que é que vão fazer? Pronto, eu não quero mais ao tempo, e é tudo obrigado, e já agora queria desejar bom Natal e boas festas a todos. Obrigado. Vou limpar a vala. Vou acabar no Agostinho e voltar aos Sapos. És quê? Vou acabar no Agostinho e voltar aos Sapos. Isso era bom. Sabes, e não só, todo tipo de animal, até aves. Pronto, acerca ali do Sr. António Santos, vou pedir ao nosso vereador Silva, vou pedir ao vereador Carlos António que responda, por favor, com a brevidade que for possível. Muito rapidamente dizer que concordo plenamente com aquilo que explanou e com aquilo que transmitiu. São circunstâncias com que nós nos deparamos, que tentamos acompanhar de perto desde que nos seja possível. Muitas obras são da responsabilidade da Câmara, outras muitas também não o são, e aí nós temos mais dificuldade em acautelar essas circunstâncias. Estaremos atentos a essas premissas, porque elas fazem até parte dos cadernos de encargos correspondentes a cada empreitada que tem que ser feita, e tentaremos que as coisas possam ser cumpridas e dentro daquilo que está devidamente ajustado à empreitada. Quanto à questão dos cortes de água sem aviso, esta é uma questão que teremos que ver com a EADRA, porque não depende de nós. E, por regra, e nós costumamos dar nota disso, sempre que nos chegam avisos de interrupção de água, nós, e normalmente quando acontecem com algum tempo de antecedência, e não estou aqui a pôr em causa sequer que aquilo que nos transmitiu que possa não corresponder à verdade, sabemos que sim, mas vamos reforçar para que estas situações se evitem e possam ser comunicadas aos cidadãos atempadamente, antes de promoverem estes constrangimentos que não são agradáveis naturalmente para ninguém, e ainda particularmente nas horas que referiu, regra almoço e jantar. Portanto, iremos ter isso em linha de conta. Ok. Muito obrigado. O ponto seguinte também é simples, é a substituição da caução, não é? O valor, a redução da caução. Isto é de quem? Esta empresa. Os pagamentos também. É, e os pagamentos. Os pagamentos. Parece que é literalmente isso. É, exato. Não tinha a substituição da caução por outra. Automedição. Este é das pavimentações, arranjos e abertura de arruamentos no Concelho de Ilha, em 2025. Há uma correção aqui, por causa do valor do IVA, da taxa de IVA aplicado. E, portanto, houve aqui esta alteração. Também não há dúvida nenhuma.
Não, né? Vamos. Depois, o último ponto tem a ver com... O último, sim. O último, já tínhamos concordado em eliminar o último, o 21, não é? Na medida em que íamos depois alterar a ata. Mas, sim, é o penúltimo na ordem do dia. Basicamente tem a ver com a atribuição do subsídio ao CCD para poder pagar o jantar de Natal e o bacalhau que incorpora no cabaz. Então é uma medida que, bem, já agora deixa-me referir isso. Nós percebemos que no último mandato foi usado este modelo de abonar ao CCD o subsídio correspondente ao jantar de Natal. Era uma prática diferente da que vinha sendo seguida, em que a Câmara Municipal suportava este encargo, mas devo dizer que este é também o meu entendimento, que é, de facto, este é o procedimento correto. Eu já o defendi há muito tempo, mas sem sucesso. E agora posso defendê-lo com sucesso. O que está aqui em causa é isso. Há, de facto, um número maior, o valor é superior ao dos últimos anos, por força quer do número de inscritos, quer do preço do bacalhau, e, portanto, está aqui fixado em 41.500 euros o apoio ao nosso CCD para suportar o encargo com o jantar de Natal e o bacalhau. Alguma dúvida? Eu só queria fazer uma referência. Pronto, ficamos realmente agradados com esta posição que a Câmara toma, de dar este benefício ao CCD para que ele possa realizar as suas atividades. É neste sentido que nós vemos e valorizamos e votamos a favor sobre este valor, não só pela importância das atividades que vão realizando com os trabalhadores, a agregação do valor que vão recebendo pelas cotas dos 2 euros, penso que todos nós pagamos mensalmente, e que também as dinâmicas de encontrar sempre novas pessoas que possam presidir o CCD. No entanto, parece-me que esta proposta deveria ser uma proposta de ratificação, porque nós já tivemos o conhecimento de uma atividade que o CCD iria fazer no dia 25 de novembro. Não percebemos muito bem se é o CCD, se é a Câmara, porque me parece que quem assina logo o documento é o Sr. Presidente. Portanto, parece-me que isto é uma atividade do CCD. E também desconhecemos depois a relação dos transportes, se é o CCD que vai pagar, se é a Câmara. Portanto, eu alertava para o rigor neste tipo de financiamento e de despesa, porque sabemos perfeitamente que nos 308 municípios do país, e aqui bem perto, já houve problemas, e nós não queríamos que isto acarretasse qualquer problema nesta tomada de decisão. Em detrimento de nos podermos abster ou tomar outra decisão, vamos tomá-la favoravelmente, mas queria referir ao Sr. Presidente que isto não tem a ver com o número de trabalhadores, nem nada, é um apoio que é dado ao CCD para a realização destas atividades e que se embrulha outras despesas aqui também que tomam as devidas cautelas para que, e depois giram a gravação da melhor forma também, porque é importante que fique aqui o registro de uma nota que temos de ter algum cuidado sobre isso, e penso que também a parte técnica da Câmara poderá alertar sobre isso. Portanto, há outras despesas, não nos interessa o valor, interessa-nos saber que vão realizar e bem esta atividade do CCD, mas, no fundo, continua a haver aqui uma participação paralela da Câmara Municipal nestas atividades, que ou é um ou é o outro que realiza, e, portanto, não tem a ver com a atividade A, B, C ou D. Não tenho que mencionar aqui, o Sr. Presidente já o fez, mas acho que não o devemos fazer e, portanto, ficamos gratos por esta decisão de continuarmos a fomentar o Centro Cultural e Desportivo dos Trabalhadores do município de Ilha, por todo o plano de atividades anual que tem apresentado e pelo desenvolvimento junto com os trabalhadores, que até pode vincular ações de formação ou outras questões quaisquer, que assim a Câmara entenda, uma vez que, dentro do vosso compromisso, veríamos aqui uma ação completamente diferente, ainda possivelmente longe daquilo que queiram demonstrar. Não vimos ainda nada de novo, mas de qualquer maneira fica a nota, pelo menos, de reconhecermos que já conheceram, pelo menos, cumprimentaram ou não todos os trabalhadores, mas pelo menos os conheceram nos momentos de encontro que já realizaram. E, portanto, agrada-nos claramente que esta situação se mantenha, e obrigado também pelas referências que fez ao trabalho do Executivo anterior. Muito obrigado. Eu agradeço. Eu queria só tentar perceber o que é a ação do dia 25 de novembro, que eu não consegui identificar.
ação do dia 25 de novembro foi um mail que nos enviaram relativamente a esta convite com a inscrição e com as regras para essa inscrição. E, portanto, alertava para isso, por isso é que eu julgo que é uma ratificação, porque a decisão do jantar já estaria tomada nessa data. Portanto, o pagamento do jantar é uma coisa diferente da realização do jantar. É o que estamos aqui. Mas uma coisa não há sem a outra. Desculpe, Sr. Presidente. Uma coisa, eu julgo que a nossa Comissão de Trabalhadores não teria a verba necessária para suportar as suas atividades e as suas intenções sem a Câmara poder. E, portanto, nunca poderia partir isto antes daquilo que é o documento. Por mim, a ratificação é o mais correto. O Presidente toma a decisão. É só esclarecer, e sem prejuízo depois esclarecermos ainda mais profundamente. A questão que se coloca aqui é a seguinte: a dimensão do apoio financeiro que foi prestado ao CCD tem a ver exatamente com o número de inscritos, com lançar um convite, sendo certo que nós entendemos que o modelo que os senhores adotaram no passado era correto, e eu tive a oportunidade já de o dizer, e portanto, e por isso é que atrasamos um bocadinho até o trazer a proposta, para que pudéssemos avaliar a dimensão exata do encargo que íamos suportar, sendo certo que isto é o custo per capita e depois é multiplicar, é fazer as contas, como dizia o outro. Portanto, foi isto que tentamos encontrar. Ainda na altura ainda nem sabíamos bem o que é que encontraríamos, que as possibilidades eram escassas. Portanto, foi este, com a maior das transparências. Portanto, não houve nenhuma ação. Eu estava a pensar que foi alguma ação que se tivesse feito aí. Não, o convite foi lançado, foi o repto para tentar perceber a adesão e depois tentarmos perceber a dimensão financeira do investimento que a Câmara teria que suportar. Foi só isto. Se me permite, eu só estou a dizer relativamente a isto, porque eu acho que o CCD também é uma associação, o Centro Cultural, de contas certas. Sim. E eu acho que nós não temos que estar preocupados se são 40 ou são 50 ou são 20 ou 30, nem que é para esta atividade específica ou não. Nós queremos apresentar este plano de atividades, até temos em carteira 20 mil euros, só precisamos de mais 20 mil, portanto, esta é uma gestão que lhes cabe a ele. Eu percebo que o Sr. Presidente está a dizer que se quis inteirar, mas na minha posição enquanto Presidente da Câmara, e que o fui, com muita honra, com o João e com a Mariana ao meu lado, disse que nós não foi preocupação o valor, nem que era para o A para o B, C, D. Claro que pensou dessa forma, mas eu acho que devemos ter esta clareza. Entregamos e eles vão fazer o trabalho. Se para o ano não precisam de dinheiro nenhum, ótimo, foi boa gestão. Nós não sabemos, os que se inscrevem até nem vão. Se temos que pagar ou não temos que pagar, não é? E o que é que vai acontecer? Não é? Eles têm que pagar. Ok, muito bem. Era só esta explicação que eu acho que é importante, de clarificação, e o documento, quanto a mim, deveria ser de ratificação. Mas se entende dessa forma, deixo também à consideração dos seus vereadores a votação que quiserem fazer. Muito bem. Nós votaremos favoravelmente. Sónia, tem alguma dúvida em relação a isto? Não. Mas fica então proposta não de ratificação, fica proposta. De votação. Sim. Ok. Ficou proposta para se ouvir aqui, não retifica. O Sr. Vereador Campelar entendia que devia ser uma ratificação, que era uma decisão que eu já tinha tomado e que vinha para ratificar. O que eu entendo é que é uma proposta que estamos a submeter à Câmara e não uma decisão que eu tenha tomado e que estamos aqui a ratificar. Não se ouve mesmo. O senhor tem razão. Tem razão. Tem que vir. Também vem só ele, qualquer dia vem aqui para o pé de nós e eu melhor. Não, eu tenho a companhia da tem aquela senhora para aturar. Tem a companhia da Dona Madalena. Bom. Tem que correr, mas é verdade. Então vá, votamos já? Ok. Está tudo? Está? Pronto, e aqui, atendendo aqui o vereador João Campo Largo... O nosso voto é favorável. Não, eu estava a falar já do ponto seguinte. Okay. Tá, obrigado. Pronto, votamos por unanimidade a causa do apoio. No ponto seguinte, foi sugerido que, uma vez que data não consta uma declaração de voto, depois eles precisarão melhor qual é, em relação a um... São as duas propostas em que nos abstivemos. Ok. Da elaboração dos procedimentos. Sim, ok. A argumentação deve seguir em ata porque foram mencionados exatamente os argumentos pelos quais nós... Eu sei, o que eu estava aqui a propor no início foi o seguinte, é que se dissesse, olha, quero que isso fique em ata, né? Nos tribunais dizemos, quero ditar para a ata. Agora, se também houver necessidade acho... Não, está lá, é transcrever, a gravação existe, é só transcrevê-la, não vai problema nenhum. Agora, muitas vezes simplifica-se, não podemos estar aqui a transcrever tudo, senão... Eu só relativamente
só uma questão. Uma vez que pelo que a Sra. Vereadora acabou de dizer, uma declaração de voto, nós temos um ponto que dá para fazer declaração de voto ou envio posterior. Eu percebo, concordo, ok, não vamos votar agora, mas nesses casos, se calhar sugeria que fizessem a vossa declaração Essa na ferramenta, altura ou que enviassem posteriormente e evitávamos que as altas tivessem de ser adiadas. Com certeza, mas também, como se tiver a oportunidade, a sua vereadora de ler, vai ver que há uma série de comentários que são transcritos para a ata e que também não houve aqui o mesmo cuidado para depois as propostas. Sim. Portanto, não vale a pena estarmos a discutir uma coisa dessa. Mas outra questão e outro ponto também da mesma ata é o ponto número 38, que é o tal dos trabalhos a mais centro de saúde, porque tínhamos tomado uma decisão na reunião e depois afinal foi outra. Pronto, e depois também se gerir qual foi a decisão então relativamente aos trabalhos a mais, que era o ponto 38. Mas vamos, mesmo em relação às atas, a minha tendência, a minha proposta é que se elimine de facto o mais possível os comentários. O que é essencial das posições de cada um, depois com certeza devem ficar. Acho que devemos sinalizar até isso e depois expurgar as atas. Está tudo certo, mas o Sr. Presidente é que teceu comentários no período antes da ordem do dia sobre a posição que o PF tomou quanto a propostas. Portanto, e uma questão de lealdade e solidariedade. Muito bem. Portanto, é só uma questão que temos de ser transparentes e da forma que isso é um comentário que fizemos e podemos, e não tem que constar da ata, e acho que nem deve constar da ata. Eu acho que não devemos expurgar da ata esses detalhes que não nos enobrecem especialmente. Devem ficar nas atas questões técnicas. Nós viabilizámos a vossa proposta ou nos abstemos, porque entendemos que era uma proposta do vosso programa e foram vocês que ganharam e que estão a governar. Claro. E não era uma proposta nossa. Portanto, viabilizámos dessa forma. Pronto, e acho que é importante que as pessoas... É uma decisão com certeza. Portanto, tem toda a legitimidade para as implementar e respeitamos completamente. Certo. Portanto, acho que isto também é justificar isso. E lealdade, não é? Não. Em relação à declaração de voto, Está tudo.